Olá, queridos amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje aqui, domingo, dia 14 de junho de 2020, para estudarmos a Palavra de Deus. O tema do estudo de hoje é possíveis razões para aparentes contradições. Nós estamos estudando nessa semana, como você sabe, o tema desses 7 dias que estamos aqui estudando lidando com passagens bíblicas difíceis. E hoje, no domingo, nós temos esse tema, possíveis razões para aparentes contradições. Será que a Bíblia é contraditória em si mesma? Será que aqui ela diz uma coisa e ali diz outra? O que você pensa a respeito disso? Nós vamos tecer alguns comentários hoje a respeito disso, para que você possa elaborar sua própria opinião sobre o assunto e não depender da opinião de terceiros a respeito do que a Bíblia diz ou deixa de dizer, se o que ela diz é verdade, se o que ela diz é contraditório, enfim. Você precisa saber a respeito da Bíblia, da sua estrutura, da sua construção, para você alimentar a sua própria individual opinião, tá certo? Convido você a abrir a Bíblia, então, 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dois trechos. Nós vamos ler no Timóteo 2 e Timóteo 3. Não é isso? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 10. Nós vamos ler até o 15. Tá? A Bíblia ensina da seguinte maneira. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si próprio. E o verso 14 começa a ensinar da seguinte maneira: recomenda estas coisas, dá o testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem centenas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. E o verso 15, para encerrar por hora: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A dica de um pastor para outro. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, se você quer sofrer um pouco menos, as pessoas vão te questionar. Quando você apresentar uma verdade, você precisa saber explicar, porque você crê naquilo ali. Então você precisa dominar, manejar bem a Bíblia. Leia-se, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento está em fase de construção, não é? Apenas 2 séculos depois dessa data, essa epístola, as cartas de Paulo para Timóteo, elas fazem parte do cânon bíblico, que é o que você conhece como Bíblia hoje, que está na sua mão nesse momento. Então eu e você precisamos compreender a palavra bíblica para evitar distorções, contradições ou insegurança na hora de transmiti-la para alguém. E ainda, para dar uma base sólida para a nossa própria fé. O segundo texto está no capítulo 3 de 2 Timóteo. Ele é mais conhecido, você já leu algumas vezes. E fala um pouco da estrutura da educação familiar de Timóteo em relação à palavra bíblica. Diz assim, olha, 2 Timóteo 3, a partir do verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Um verso está ligado ao outro, não é? A Bíblia é sábia, ela tem conselhos para a família, para a profissão, para a religião, para credo, para salvação, para saúde, um monte de coisas. Basta você se debruçar sobre ela e ler sobre a orientação do Espírito Santo. O comentário bíblico ensina o seguinte a respeito disso: a Bíblia serve para diversos propósitos. Além de instruir as pessoas no caminho da salvação, também guia no seu viver diário. Ela oferece aos cristãos os recursos necessários para a maturidade espiritual e os tempos difíceis à frente. E segue dizendo assim: os fiéis devem se comprometer com o estudo regular das Escrituras, e isso é fundamental para evitar contradições ou doutrinas distorcidas.
Se você lê a Bíblia diariamente, o Espírito Santo diariamente deposita na sua mente uma quantidade de verdade específica para aquele momento da sua vida. Juntando todos os momentos diários em determinado período de tempo, você tem conceitos bíblicos suficientes para estabelecer e basear sua fé cristã no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Alguns críticos da Bíblia, eles apanham textos isolados. Já falamos isso aqui várias vezes, fora do contexto. Isso não tem nenhum significado, não tem base teológica. Isso só faz a gente perder tempo e perder amigos. Se alguém quer conversar com você sobre a Bíblia, empreste seus ouvidos. Mas lembre, você precisa dominar o assunto para o qual você foi convidado a discutir. Se você não o domina, prepare-se antes. Você não pode ir para uma batalha despreparado. Leve a sua Bíblia grifada, marcada, com os textos destacados, para responder objeções, críticas, muitas vezes construídas em cima do nada, ou seja, do achismo. É por isso que muitas pessoas desistem de estudar a Bíblia. Existe um grupo específico de pessoas que, não compreendendo a verdade bíblica, eles começam a questionar se o texto é verídico. A lição da escola sabatina, a respeito desse texto, segundo Timóteo, que dizemos, fala o seguinte: Paulo admoestou Timóteo a ser diligente e a manejar bem a palavra da verdade. Qual é a mensagem importante para nós nesse texto? Nós que defendemos a palavra de Deus precisamos conhecê-la. Esse negócio de ser crente da boca para fora não sustenta a fé de ninguém, nem a sua, dirá de outras pessoas que são do seu interesse, que se relacionem com Jesus Cristo. Está mais do que na hora de eu e você assumirmos uma postura séria do estudo da palavra e contagiarmos as pessoas com aquilo que é verdadeiro. De certa maneira, essas dificuldades devem ser esperadas. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, humanos, falíveis, e é possível que hajam dificuldades na compreensão de textos bíblicos. É natural isso. Quem somos nós para dominar de pronto tudo aquilo que um ser superior como Deus inspirou homens pecadores como nós no passado para colocar uma verdade no papel? Quem somos nós para entender de pronto? Há necessidade de debruçar-se sobre o texto bíblico e até de lançar mão, quem sabe, de textos auxiliares para a melhor compreensão da palavra. A Bíblia é impossível de ser compreendida? De maneira nenhuma. Mas sim, alguns textos são difíceis. A maioria, de forma alguma. Um ou outro texto apresenta o requisito de um estudo mais dedicado. Eu sigo dizendo aqui para você o seguinte: quando um ser humano finito tenta entender a sabedoria infinita das Escrituras, haverá algum impedimento. Essa dificuldade, contudo, não prova de maneira nenhuma que as declarações da Bíblia são falsas. É mesmo assim. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, para o ensino médio, enfim. Aí você chega na sala de aula e uma determinada matéria, um determinado assunto é apresentado para você. Aí você não compreende na primeira aula, de pronto. Você sai da aula pensando que aquilo lá tudo é mentira. Não é assim. Você sai da aula pensando que precisa voltar a estudar. Que você talvez não prestou atenção direito, que o professor naquele dia não estava inspirado, houve alguma coisa na comunicação entre ele e você, que você perdeu, etc, etc, etc. Mas nunca você vai sair da aula dizendo: não, essa matéria de física está errada, é mentira, está falsa. Não, você não compreendeu o assunto. Curioso é que na Bíblia, quando as pessoas não compreendem a matéria, elas tendem a dizer que a Bíblia está se contradizendo, ou está apresentando algo que não é verdadeiro. Obviamente nós sabemos que isso é fruto direto da ação de Satanás na mente do estudante da Bíblia. Se há alguém nessa terra que não quer que eu e você estudemos a palavra de Deus, é Satanás. Mas você precisa ter maturidade espiritual para lutar contra isso. Os que rejeitam os ensinamentos bíblicos de revelação e da inspiração divina, muitas vezes declaram que essas dificuldades são contradições e erros. Foi o que acabamos de explicar aqui. Visto que para eles a Bíblia é mais ou menos um livro humano, porque foi escrita por pessoas como eu e você, mas inspirada de forma sobrenatural, eles acreditam que ela deve conter imperfeições e erros. Com essa mentalidade, muitas vezes não há tentativas sérias de procurar uma explicação que leve em consideração a unidade e confiabilidade das Escrituras como resultado de sua inspiração divina. Bom, eu sigo dizendo o seguinte para você.
Ellen White afirmou o seguinte: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável, e a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Do que nós estamos falando aqui? A despeito da capacidade de falir, de errar do homem, os desígnios de Deus, conhecedor que é Deus da sua criatura envolta no pecado, ele já inspirou esses homens a escreverem de uma forma que, mesmo dentro do prisma do erro humano, os desígnios de Deus estão protegidos. Basta estudar a palavra. Dá um desânimo às vezes, não é? Dá um sono. Sempre aparece um compromisso. Você está sempre cansado? Sim, é verdade. É um desafio. Mas se a palavra de Deus é algo importante na sua vida, todos esses desafios serão vencidos, inclusive a não compreensão imediata de textos que requerem um pouco mais de dedicação. Eu sigo dizendo o seguinte a respeito do comentário de Ellen White, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a alguém, nem farão tropeçar os pés daquele que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Ou seja, se você tem um coração sincero, coração aberto para estudar a Bíblia, e você vai para diante da Bíblia, entendendo que ela foi escrita por pessoas pecadoras como eu e você, possíveis de ter cometido erros, etc, etc. O Senhor Deus vai ler o seu coração e te dar capacidade espiritual, intelectual, de compreender a vontade dele a despeito do erro do escritor, a despeito do erro do tradutor. Você quer ver um erro clássico? O erro clássico é aquele que Jesus está na cruz entre dois ladrões. Na verdade, para a sociedade daquela época, Jesus foi considerado o mais cruel dos criminosos, por isso ele estava no meio. E o texto bíblico diz: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. O Senhor Deus dá essa certeza de vitória para um dos ladrões que se arrepende de seus pecados ali, na hora da morte. Algumas traduções colocam a vírgula no lugar que não deveria colocar. E algum leitor mais afoito pode chegar à conclusão de que o ladrão na cruz foi para o céu naquele dia, né? Pode interpretar: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se nem mesmo Jesus foi ao paraíso naquele dia, dirá aquele jovem arrependido. O Senhor Jesus ficou 3 dias na sepultura, e aquele homem pecador arrependido está na sepultura até hoje, aguardando a segunda vinda de Jesus para receber a promessa que recebeu nas suas derradeiras horas de vida. Sim, há de se ter paciência, respeito pela palavra, o desejo de aprender o que é correto. Ok? Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje, agradecendo aqui que você mais uma vez esteve junto conosco e pedindo a Deus que te dê paciência, sabedoria e instrução dos altos céus para compreender os textos que possivelmente, por falhas de tradutores, de copistas e de humanos, de alguma forma, nunca tirou o desígnio da vontade de Deus para tal texto. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.